Hoje começamos com as trovas de muito amor, escritas por Lívio Barreto, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. Transferências. Há quem diga que o coração vai e vem. No entanto, o amor que te dei não posso dar a ninguém. Reencarnarei. Teu esposo será sempre meu amigo. Por ti, tê-lo-ei por pai, por ele estarei contigo. Amor dos mortos, não digas seja isso obsessão. A morte transforma a vida, mas não muda o coração. Agora vamos ao Livro dos Espíritos. Pergunta 764. Jesus disse: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Tome cuidado. Muito se tem enganado a respeito dessas palavras como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos sofrem essa pena a cada instante porque são punidos naquilo em que tenham pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Ele também nos disse: perdoe aos seus inimigos. Precisamos compreender que ele nos ensinou a pedir a Deus que nos perdoe as ofensas como nós tenhamos perdoado, ou seja, na mesma proporção em que tivemos perdoado. Vamos lembrar também que a lei do amor é que rege, né? Então, a lei de talião, ela deixa de existir quando nós conseguimos viver com amor. No livro O Céu e o Inferno, capítulo 5, chama-se Suicidas. São comunicações de espíritos suicidas. A primeira é o suicida da Samaritana. Samaritana é uma loja em Paris. Aqui tem a descrição. A 7 de abril de 1858, às 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos, decentemente trajado, apresentou-se na Samaritana de Paris e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se então com um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, o cadáver foi removido para o necrotério. Feita a evocação, o guia do médium responde: espere, ele está aqui. Eles perguntam: onde você se acha hoje? Não sei.
Me digam. Você está numa reunião de pessoas que estudam o Espiritismo e que são benévolas para com você. Digam-me se estou vivo, porque esse ambiente me sufoca. Aqui tem uma nota. Sua alma, posto que separada do corpo, ainda está completamente imersa no que se pode chamar turbilhão da matéria corporal. As ideias terrenas ainda são vivas a ponto de se acreditar encarnado. Continua a comunicação. Quem o impeliu a vir aqui? Sinto-me aliviado. Qual o motivo que o arrastou ao suicídio? Morto eu? Não, habito meu corpo. Não sabem como sofro. Sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Por que não deixou indícios que pudessem torná-lo reconhecível? Estou abandonado. Fugi ao sofrimento para me intrigar à tortura. Tem ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Sim. Não revolva com ferro candente a ferida que sangra. Pode nos dar o seu nome, idade, profissão e domicílio? Não, absolutamente não. Tinha família, mulher, filhos. Eu era um desprezado, ninguém me amava. E o que fez para ser assim repudiado? Quantos o são como eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família quando ninguém o preza. No momento de se suicidar, não experimentou qualquer hesitação? Ansiava pela morte, esperava repousar. Como é que a ideia do futuro não o fez renunciar a tal projeto? Não acreditava nele, absolutamente. Eu era um desiludido. O futuro é esperança. Que reflexões lhe ocorreram ao sentir a extinção da vida? Não refleti, só senti. Mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a me corroerem. Que sensação experimentou no momento decisivo da morte? Ela se completou? Foi doloroso o momento em que a vida se extinguiu? Menos doloroso que depois, só o corpo sofreu. Então eles perguntam a São Luís, que era o guia do médium. Que quer dizer o espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso do que depois? E ele responde: o espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ele se ressentia da volúpia da dor. Esse estado sobrevém sempre ao suicídio? Sim. O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o final dessa vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Dá-se o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Não. O que se entende por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos. E aqui vem uma nota sobre tudo isso que foi falado. Esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas, principalmente naquelas que durante a vida não elevam a alma acima da matéria. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se a um indivíduo, pela primeira vez sonambulizado, perguntamos se dorme, ele responderá quase sempre que não. E essa resposta é lógica. O interlocutor é que faz a pergunta mal feita, servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente,
que tem consciência da sua liberdade não se crê adormecido e de fato não dorme na acepção vulgar do vocábulo. Eis a razão por que ele responde não, até que se familiarize com essa maneira de apreender o fato. O mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar. Para ele, a morte seria o aniquilamento do ser e, tal como sonâmbulo, ele vê, sente e fala. Assim não se considera morto, isto afirmando até que adquira, e isso ele afirma até que adquira a intuição de seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos dolorosa, uma vez que nunca é completa e dá ao espírito uma tal ou qual ansiedade. No exemplo dado, ela constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo de vida abreviada. Esse estado é comum nos suicidas, posto que nem sempre se apresente em idênticas condições, variando de duração e intensidade, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa dos suicidas. Sobrevém igualmente aos que viveram mais da matéria que do espírito. Em tese, não há falta isenta de penalidade, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição.